eu fico assim muito feliz de poder estar em uma igreja onde eu me sinto à vontade de estar aqui na frente. Eu falo assim de coração mesmo, porque quando eu vou em outras igrejas, eu fico sempre lembrando, nossa, que vontade é de estar com a minha igreja. Eu acredito que esse sentimento é um sentimento dado pelo Espírito Santo mesmo, que quando eu olho para a nossa igreja, eu posso ver assim, um cuidado de Deus mesmo. E nessa noite eu gostaria então que nós possamos estar então conversando aqui sobre um assunto que Deus tem colocado no nosso coração e que eu acho que as músicas já falaram muito sobre isso. E nós vamos falar então, o tema da nossa pregação é Caminho de Emaús. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu vou jogar uma imagem na tela. Eu quero perguntar para você o que vem na sua mente quando você olha então esta imagem. O que vem na sua mente quando você vê essa imagem? É a caneta azul. Alguém aí sabe que meme é esse da caneta azul? Alguém já ouviu uma musiquinha em caneta azul aí nessa semana? Alguém não ouviu? Alguém não ouviu e está aí perdido o que está acontecendo? Então, a caneta azul é um meme, uma música que aí está na boca de muita gente, é um vídeo que está sendo compartilhado, está viralizando na internet. E algumas pessoas já falam que já tem cerca de 15 milhões de pessoas que já ouviram essa música. Já ouviram a música da caneta azul, azul caneta. Eu quero mostrar mais um personagem ali para você, que eu quero saber se você conhece esse homem. Quem que é esse homem? Se você então nunca ouviu a caneta azul, você muito menos vai saber quem é esse homem que está na imagem. Mas esse homem aí é o Manuel Gomes, ele é o autor da música Caneta Azul, que está aí passando por várias e várias pessoas, vários WhatsApp, e que aí está pegando a mente de cada pessoa. Esses dias eu estava passando na rua e eu escutava dentro de uma casa, caneta azul, azul caneta. Mas por que eu trouxe essa imagem então, para nós começarmos a nossa reflexão de hoje? Porque essa música e esse cara, ele fez algo que alcançou milhares de pessoas. Milhares de pessoas então ouviram essa música e é muito difícil nós vermos alguém que ainda não tenha pelo menos escutado alguém cantar ou alguém brincar na rua sobre a caneta azul. Nós no Enem hoje, lá na caneta preta, muita gente, não, é caneta azul? Não, gente, é caneta preta mesmo. Porque eles estavam brincando com essa música que viralizou. Mas assim como muita coisa que hoje na internet vem e vai e alcança muitas pessoas, essa é uma notícia que com certeza daqui a algumas semanas ninguém mais vai saber a respeito dela. Vai ser difícil alguém estar falando sobre esse Manuel Gomes. Provavelmente muitos aqui nem sabem quem é esse homem, mas talvez ouviu aí sobre a caneta azul, alguma brincadeira desse tipo. E hoje eu quero compartilhar e refletir junto com você sobre uma história que também viralizou, sobre um fato, um momento da história que marcou a humanidade. Muitos ouviram falar na sua época, estava na boca de muitas pessoas e era difícil você encontrar uma pessoa que não sabia dessa história, assim como hoje nós temos, é muito difícil você achar alguém que não ouviu ainda Caneta Azul. Eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, nós vamos ler do verso 13 em diante. Eu coloquei 13 ao 15, mas eu gostaria de ler com você do 13 ao 35. Vai ser um texto um pouquinho grande, porque ele vai contar exatamente dessa história e de como dois homens estavam por um caminho, o caminho então que a nossa mensagem já fala qual é, que é para a cidade de Emaús, e eles estavam conversando sobre esse fato, esse momento que viralizou então, e todos
estavam sabendo sobre aquilo que havia acontecido. Então, vamos ler lá, Lucas capítulo 24, nós vamos ler então do verso 13 em diante. E diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. E Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam e com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens do nosso grupo até correram lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas eles não o viram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando de Emaús, o destino deles, Jesus fez como que quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Neste momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia em nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Amém. Gostaria que você fechasse seus olhos agora, abaixasse sua cabeça e fizesse uma oração, para que Cristo agora possa revelar-se a você nessa noite. Deus, Espírito Santo de Deus, eu quero pedir que agora neste momento o Senhor esteja, Pai, falando aos nossos corações a sua vontade. Que o Senhor esteja se revelando a cada coração que está aqui essa noite, Deus. E nós queremos saber, Deus, e sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Tenha liberdade em nosso meio, para poder então, Deus, trabalhar no nosso coração aquilo que é segundo a sua vontade, Deus, aquilo que o Senhor tanto almeja. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Então, diferente da caneta azul, esse foi um fato que mudou a história da humanidade. Caneta azul é só uma brincadeira, é só algo passageiro que alcançou milhares de pessoas. Mas essa história que os discípulos estavam ali no caminho para Emaús, conversando e discutindo, não era simplesmente uma brincadeira. Não era simplesmente uma morte comum, algo normal que acontece no nosso cotidiano.
que todos os dias alguém perde um ente querido, ou então um personagem muito famoso que morreu e comoveu toda uma geração. Não, não é simplesmente, mas é a história do Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós temos algumas coisas muito interessantes para aprender essa noite com essa história e com esses homens caminhando então até a cidade de Emaús, uma cidade que estava a 11 quilômetros da capital Jerusalém, da capital de Israel. E é interessante aqui nós observarmos que durante esses 3 dias que Jesus havia morrido, que Jesus ele já tinha então sido crucificado, e já sido enterrado no túmulo, as pessoas só falavam de Jesus. O assunto mais falado naquele momento era a morte de Jesus. E aqui então nós nos deparamos com a história de 2 homens que também estavam falando sobre a história de Jesus. E aqui nos versículos que nós lemos, vai dizer que esses homens, eles estavam conversando e discutindo a respeito dessa morte, desse evento, desse fato que tinha acontecido. Eu imagino então esses 2 homens, como aqui na Bíblia fala que um deles se chamava Cleopas, provavelmente ele não era do grupo mais íntimo de Jesus, provavelmente não, com certeza, ele não era daquele grupo de 11 discípulos e apóstolos, pois Judas já não estava mais entre eles, que eram próximos de Jesus, mas ele estava entre os que estavam seguindo Jesus, que eram cerca de 120 homens, que todos os dias ali, vai e vem, estavam atrás de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. E esses 2 homens eram então 2 discípulos de Jesus, que caminharam um certo tempo, ouvindo tudo que Jesus estava a ensinar no seu período aqui na terra. E eu vejo, quando eles estão discutindo então, uma expectativa de entender por que Jesus havia morrido. Porque, como a Bíblia mesmo diz aqui nesses versículos que nós lemos, eles estavam na esperança que Jesus restauraria Israel. Mas o que isso significa? O que significa a esperança da restauração de Israel? Nessa cultura, na cultura judaica, havia-se uma expectativa de que o Cristo, o enviado por Deus, iria ser um homem que restauraria o governo a Israel. Neste momento aqui, eles estavam sendo escravizados pela nação romana. Então todos tinham que pagar altos impostos, tinham que servir as pessoas romanas. Então esses 2 discípulos estavam discutindo, porque na mente deles, Jesus seria um rei, um grande rei que restauraria o poder novamente a Israel, e que Israel seria a maior nação de toda aquele território, de todo o mundo. E aí eu imagino eles caminhando, conversando. Por que Jesus morreu? Não faz sentido. Ele parecia ser tanto o Cristo, o Filho do Deus vivo, que seria o nosso rei, que seria então aquele que nos daria novamente o poder. Por que será que Jesus morreu? Se talvez os fariseus tivessem apoiado Jesus, talvez ele seria esse rei. Eu não sei exatamente o que eles estavam discutindo, mas eu sei que eles estavam falando da expectativa de que Jesus não morresse daquela forma. Eles não queriam que Jesus fosse crucificado. Eles queriam que Jesus fosse tratado como rei, e que como rei ele pudesse conquistar novamente todas as terras que um dia foram deles, e que agora estava sobre o domínio romano. Entendendo então esse sentimento, eu quero aqui voltar no versículo, para nós então observarmos como que acontece o encontro com Jesus. Aqui no versículo então 14, eles estavam no caminho, e de repente Jesus se aproxima daqueles 2 homens, e se aproximando deles, eles não reconhecem quem é Jesus. Mas espera aí, se era o próprio Jesus, e eles tinham caminhado com Jesus durante muito tempo, cerca de 3 anos,
Como eles não reconheceram quem era Jesus? Essa história não parece ser tão verdade assim como eles dizem. Mas na verdade, eles não reconheceram Jesus porque Jesus já havia ressuscitado no seu corpo glorificado. Eles já não podiam mais reconhecer Jesus porque o rosto e o corpo de Jesus já havia sido transformado. Ele já não era mais o Jesus somente homem, ele era o Deus, o Filho do Deus vivo que estaria sentado à destra do Pai, que estava ali junto com eles, e eles puderam ver quem era Jesus. Outra coisa que eu penso que eles não conseguiram ver Jesus e reconhecê-lo na sua plenitude, talvez eu imagino assim, não, esse rosto me é familiar, eu acho que eu já vi essa pessoa. Minha esposa tem esse costume, nós já fomos em alguns restaurantes e ela chega, eu acho que eu já estudei com essa pessoa. Teve um dia que nós estávamos num restaurante e ela falou assim, eu já estudei com você, não já? Olha, eu não me recordo disso não, acho que não. Já estudei sim. Onde você estudou? Não, eu estudei em Patinga. Não, mas eu tenho certeza que eu estudei com você. Eu lembro de você de algum lugar. Então, provavelmente, aqueles discípulos puderam talvez lembrar, esse rosto me é familiar. Mas eles não sabiam, porque os seus olhos estavam impedidos. Deus não permitiu que eles reconhecessem que era Jesus. E aí então, Jesus vê que eles estão discutindo sobre um assunto importante, sobre algo calorosamente, sim, emocionados, e pergunta, sobre o que vocês estão falando? E a Bíblia fala que eles pararam com o rosto entristecido. Versículo 17, vamos ler novamente. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Aqui a Bíblia fala que quando aquele homem, Jesus, ele pergunta para aqueles dois discípulos sobre o que eles estavam então discutindo, sobre o que eles estavam falando, eles param, olham para Jesus e ficam entristecidos. O seu rosto mostra, eles não conseguem esconder que eles estavam chateados porque Cristo havia morrido. E aí eles começam a falar assim, olha, você talvez seja o único homem que não sabe o que aconteceu lá. Há 3 dias, Jesus morreu, e ele era profeta, ele era isso, e eles começam a explicar para Jesus então o que havia acontecido. Mas por que a Bíblia vai falar então que eles estavam entristecidos? Por que eles estavam chateados? Porque eles tinham entregue para Jesus toda a sua esperança. Eles tinham colocado em Jesus todas as suas expectativas, toda a sua esperança de viver uma plenitude, uma paz, o poder de Cristo Jesus. Eles depositaram naquele Jesus que estava lá morto agora. Então eles estavam tristes, chateados, porque a esperança no fim do túnel havia morrido. Eles estavam entristecidos, porque o único que poderia ser o homem, o Filho de Deus, que restauraria Israel, havia morrido há 3 dias. E eles olham para Jesus, chateados, entristecidos, e vão então relembrar quem era Jesus para eles, o que eles tinham ouvido de Jesus, o que eles sabiam a respeito de Jesus, mas eles estavam chateados. Eu não sei você, mas existem momentos nas nossas vidas que nós passamos por momentos como esses. Momentos onde nós estamos encarando talvez um projeto ou uma situação na nossa família, na nossa casa, onde surge uma nova oportunidade e nós colocamos sobre essa nova oportunidade todas as nossas expectativas. Talvez você estava no emprego ou está no emprego e coloca na palavra do seu chefe todas as suas esperanças que você vai receber um aumento, que você vai receber uma promoção. Você está numa situação estava numa situação onde você olha para uma nova oportunidade e vê, não, essa é a oportunidade que eu tenho para melhorar as coisas. Essa é a oportunidade que eu tenho para sair de todas as dívidas que eu tenho. Essa é a expectativa, esse é o momento
onde eu posso achar cura para a minha doença. Essa é a oportunidade que eu tenho para poder receber uma palavra de esperança. Essa era a realidade desses dois discípulos. E eles estavam extremamente entristecidos, porque a esperança que havia surgido foi embora. Aquela oportunidade de emprego que você tinha se fechou. Aquela oportunidade do profeta que traz cura, ele foi embora e você não recebeu ainda a cura. A oportunidade que estava batendo na sua porta, ela foi embora. E você talvez se encontre entristecido, como esses discípulos estavam. Porque eles sim depositaram em Cristo, em Jesus, toda a sua esperança de um momento de viver paz, de poder dormir tranquilamente, sem saber que no outro dia o cobrador de impostos bateria na sua porta, ele teria que pagar um imposto que ele não tinha condições de pagar. Eles ansiavam que Jesus seria essa luz no fim do túnel. Eles esperavam que Jesus fosse o homem que poderia transformar a realidade de toda uma nação. Mas aquela esperança foi embora. E eles encontram um homem que ainda não tinha ouvido falar sobre esse Jesus, ou pelo menos eles achavam que não, porque Jesus aqui, ele está tendo um encontro com esses dois homens para ensiná-los algo a respeito de si mesmo. Jesus estava se deparando com eles para que eles pudessem entender que a esperança ainda não tinha acabado, que eles estavam tristes por algo que ainda havia de acontecer, já estava acontecendo na verdade. Sabe por quê? Porque aquela esperança estava na frente deles, eles não estavam entendendo e percebendo isso, pois os seus olhos estavam como que quase encobertos, e eles não conseguiam reconhecer que aquele era o Jesus, a esperança, a luz no fim do túnel. Mas aí, mesmo entristecidos, eles continuam a conversar com aquele homem que era desconhecido, que eles não sabiam quem era, e a falar tudo que estava nos seus corações. Eles começam a explicar, olha, ele era um homem que falava de forma eloquente, ele ensinava as multidões, ele fazia milagres acontecer, ele trazia o homem que não conseguia andar, ele começou a andar, ele fez muitos milagres. Mas aí ele morreu. Os fariseus entregou ele às autoridades e cobrou que ele fosse crucificado. E ele morreu. Acabou. Mas algumas mulheres foram no túmulo e viram que o túmulo estava vazio. E disseram que viu anjos dizendo que esse Jesus ele estava vivo. Mas assim, eu não tenho certeza disso não. É só uma história que eles estão contando por aí. É mais ou menos dessa forma que eles contaram para Jesus. Eles chegaram para Jesus, aquele que havia ressuscitado, como que de uma certa desconfiança, contando para o próprio Jesus, olha, eles dizem por aí que ele ressuscitou, mas eu não posso confirmar nada, sabe por quê? Pedro, que era lá o líder deles, nem ele viu Jesus, ninguém viu Jesus ainda, é só algo que eles estão contando. E eu vejo que esse momento de discussão e deles contarem para Jesus aquilo que havia acontecido, eles estavam perdidos. Eles estavam sem saber o que fazer e contando a história e repetindo a história para tentar entender tudo o que havia acontecido. Como que pode aquele homem que tinha poder nas suas palavras, que tinha poder ao impor a mão sobre as pessoas, ele curava? Ele morreu, como assim? Eu não consigo entender. Mas sabe o que eu vejo? É que esses 3 dias de silêncio era uma experiência de fé que eles estavam tendo. No silêncio, eu e você participamos de uma experiência de fé.
Eles estavam há 3 dias sem receber nenhum profeta, nenhum homem de Deus que pudesse falar a respeito daquilo que estava acontecendo. Sabe por quê? Os discípulos que andaram intimamente com Jesus, eles estavam voltando a fazer aquilo que eles faziam antes. Eles estavam voltando a pescar, eles estavam voltando talvez a cobrar impostos. Eles tinham perdido a esperança, e então aquele chamado para ser pescador de homens foi perdido. E eles voltaram a fazer as mesmas coisas que eles faziam anteriormente. Então, se os homens que andavam com Jesus em intimidade estão fazendo isso, quanto mais a gente, nós não conseguimos ouvir mais Deus. Eu vejo que esses 3 dias, muitos de nós vivemos nos nossos dias de hoje. Sabe aquele momento que você ora e parece que ninguém te responde? Parece que você está orando para ninguém? Você entra no seu quarto na expectativa de ouvir algo de Deus, de saber que Deus existe e que Ele está ouvindo suas orações, e parece que ninguém está te ouvindo, parece que você está orando em vão. Era isso que eles estavam passando. Eles estavam passando por um momento de silêncio, um momento de dificuldade, de tristeza, de luto, onde parece que ninguém poderia trazer nenhuma palavra de conforto, onde ninguém poderia explicar o que estava acontecendo. Eles estavam completamente perdidos. E quantos de nós estamos perdidos nessa noite? Sem saber realmente quem é esse Jesus, se ao menos tem certeza ou tem fé que Ele ressuscitou, que é apenas uma história que ouviu falar, mas nem sabe se Jesus existe de verdade. Talvez você seja uma pessoa dessa nessa noite. Esses eram os 2 homens caminhando para Emaús. Homens que ouviram sobre Jesus, eles viram Jesus, mas eles não tinham certeza se Ele era o Filho do Deus vivo, se Ele era mesmo aquele Salvador da humanidade, que viria trazer arrependimento e perdão para todas as pessoas. Mas eu sei que naquele momento de silêncio, a fé deles estava sendo testada. Eles estavam passando por um momento onde a fé deles poderia ser fortalecida, onde Deus estava em silêncio, mas para que eles pudessem aprender realmente quem Deus é, para que eles pudessem saber quem é o verdadeiro Deus. Porque quando eles se reencontraram com Jesus, foi uma experiência fantástica, foi algo sobrenatural. Eu quero dizer um negócio para você nessa noite. Talvez você está vivendo esse momento de silêncio, onde você busca de Deus uma resposta e Ele não está te falando nada, mas Ele está experimentando a sua fé, para saber se você realmente acredita que Ele está fazendo por você, que Ele está cuidando de você, que Ele está fazendo muito mais do que você imagina. Em Jeremias a Bíblia fala que os planos que Deus tem sobre mim e sobre você são planos de paz, são bons planos, são planos perfeitos. E o silêncio é onde nossa fé está sendo experimentada, para saber se nós acreditamos nisso de verdade ou não. Se não é somente da boca para fora, se é algo que nós experimentamos de todo o nosso coração. Mas sabe, quando eu olho para esses 2 homens, a fé deles não estava forte. Eles não estavam com a fé deles fortalecida no Senhor, porque eles estavam duvidando sobre quem era Jesus. Eles duvidavam se Jesus mesmo seria o restaurador de toda a humanidade. E nesse silêncio, eles desanimaram. Eles ficaram entristecidos. Eles desistiram de caminhar. Eu quero falar para você nessa noite que desistiu de orar, que desistiu de continuar buscando a Deus. Sabe que Deus está querendo ter um encontro novamente com você nessa noite. Porque esses homens tiveram um encontro com Jesus, para que eles pudessem saber realmente que Jesus existe, que Ele é Deus e que Ele veio salvar toda a humanidade. E nesse momento, quando eles não encontravam mais Jesus, eles estavam perdidos, Jesus vem para ter uma experiência com eles, e Jesus escuta tudo que estava no coração deles.
Jesus ouve cada palavra, cada coisa que estava guardada de dúvida no coração deles. E quando eles terminam, o que Jesus disse? Vamos ler lá, versículo 25. Diz assim: então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebe que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. E o que Jesus fez? Quando viu que a fé daqueles homens já não era mais uma fé de uma certeza de que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, ele ensinou todas as palavras registradas na Bíblia. Ele foi desde a criação até o momento onde ele estava ali vivenciando com eles, explicando e ensinando a respeito de si mesmo. Ele foi se revelando àqueles dois homens. Quando nós estamos no silêncio, nós parecemos que não ouvimos Deus, mas quando Ele responde, Ele se revela em sua plenitude. Ele se revela por completo, mostrando quem Ele é, mostrando o que Ele faz por nós, mostrando o que Ele fez por você, mostrando que a luz, a esperança, a luz no fim do túnel não está apagada, ela está totalmente acesa e ela está diante de você, e Ele quer resolver os seus questionamentos. Ele quer responder para você quem Ele é. Ele quer demonstrar para você o que Ele pode fazer, o que Ele faz e o que Ele já fez. Ele quer se revelar a você em sua plenitude, mostrando para você que Ele veio para perdoar os seus pecados e para resolver o problema da humanidade, que é o pecado, que é a condenação que eu e você nós recebemos e que nós recebemos, merecemos a morte, mas que Ele se entregou para que nós possamos receber a vida. E quando nós encontramos Jesus, nós podemos ter uma paz que excede todo entendimento. Nós podemos ter a certeza de que Ele cuida de nós e que Ele cuida dos seus de uma forma sobrenatural, de uma forma que você não consegue mais nem explicar, mas você sabe que Deus cuida, que Deus faz. Ele se revela de uma forma sobrenatural para mim e para você. E para você que encontra-se no silêncio, no momento onde não ouve mais Deus, que ora e não sente aquela paixão mais, Ele renova experiências, Ele traz algo diferente, Ele começa a te encher de forma sobrenatural, e o Espírito Santo começa a inundar, que você começa a viver coisas que você nunca viveu anteriormente. Ele começa a encher o seu coração de alegria, de paz, e não mais de tristeza, não mais de amargura. Ele começa a mostrar para você que Ele é um Deus que cuida de todas as coisas, que Ele é um Deus soberano, é um Deus de misericórdia e de amor. Ele se revela a nós. E esses homens tiveram essa experiência. Eles estavam no silêncio, perdidos, esperando de Deus uma resposta, esperando de Deus algo novo. Eles estavam esperando de Deus uma experiência que pudesse trazer novamente a esperança que eles haviam perdido. E Jesus estava ali, explicando. E logo mais eles vão falar que quando Jesus estava falando, no coração deles ardia, e eles ficavam emocionados ao ouvir aquele homem explicando as Escrituras. Eles sentiam algo no seu coração diferente. Quando eles escutavam a palavra de Deus naquele momento, algo no seu coração os incomodavam. Os incomodava, parecia que aquelas palavras vinham como conforto, vinham como uma palavra suave. E eles sabiam que tinha algo diferente ali acontecendo. Eles sabiam que algo diferente estava naquele homem que havia falando ali sobre as Escrituras, sobre a criação do mundo, sobre os profetas que vieram ali há quase 1000 anos, profetizando para aquela nação, até chegar em Jesus Cristo, aquele homem que há 3 dias havia morrido,
e que pela manhã algumas mulheres haviam falado que o anjo falou para elas que ele estava vivo e que ele sim era a salvação da humanidade e que ele sim era a luz no fim do túnel e que eles podiam ter ainda esperança. E aquele homem estava explicando, e no coração deles algo diferente ia surgindo. Mas eles ainda estavam perdidos, eles ainda duvidavam sobre se Jesus havia morrido mesmo e ressuscitado. Morrido eles sabiam que ele tinha, eles tinham visto, mas agora ressuscitado, será que isso é verdade? Para que ele iria ressuscitar? E aí eles continuam, Jesus termina a história, e eles vão então para Emaús, e Jesus vai como que por outra estrada, continuando o seu caminho. E eles chamam Jesus para ir à sua casa. E ali eles vão então ter uma experiência com Cristo Jesus. Mas sobre esse primeiro momento que eles falam que no seu coração ardia algo diferente, eu quero lembrar aqui da minha experiência, quando então eu entendi que Jesus Cristo era meu único Senhor e Salvador. E eu gostaria que você, que já teve essa experiência, lembrasse também desse momento. Como que era? Nós éramos apaixonados, não é verdade? Tinha um amor pela palavra de Deus, você amava, eu amava pelo menos, ler a Bíblia todos os dias, eu amava orar, eu amava estar na igreja. Para fazer o quê? Não sei, mas eu gostava de estar aqui para poder servir de alguma forma. E eu sempre queria estar em todas as programações que tinham na igreja, porque eu estava sedento, eu estava entendendo que Jesus Cristo morreu por mim, e aquele amor fluía, e era natural, era bom, era algo satisfatório. Mas com o passar do tempo, eu olhei para a minha vida em alguns momentos, eu estava vivendo no piloto automático. Eu estava como esses homens, continuando falando sobre Jesus, continuando participando das programações da igreja, mas aquele amor, aquela paixão, já não estava tão mais vivo no meu coração. E quantas vezes eu orei sem querer orar, ou então só falei assim: Deus, abençoa a minha noite, que eu possa dormir bem, amém. Que amanhã seja um dia melhor do que hoje. Ia na cama então para orar ao Senhor, para ler a Bíblia, eu falei assim: hoje não estou muito afim não. Lia um versículo para falar que não leu, ia dormir. E quantos de nós hoje temos vivido tempos assim? Inventando desculpa da correria do dia a dia. Não, pelo menos eu estou falando sobre Jesus, eu converso sobre Jesus, mas só nós sabemos na nossa intimidade que nós estamos como esses dois discípulos, perdidos, sem sentirmos mais a presença do Espírito Santo, sem ao menos ter vontade, amor, paixão de orar e ler a Bíblia. Isso é algo que eu lembrava, mas não vivo mais. Quando eu estava caminhando com Jesus era legal, porque eu via então milagres acontecer, eu via coisas sobrenaturais acontecer, mas agora que Jesus morreu, agora que os meus dias estão corridos, e esse amor foi indo embora aos poucos, eu apenas cumpro a tabela da semana, para poder então falar que eu estou servindo ao Senhor de alguma forma. Estamos vivendo no piloto automático, não estamos mais orando e chorando diante de Deus, sentindo a presença dEle, chorando de alegria, por saber que Deus tem cuidado de nós, que Deus está vivo, que Deus morreu por nós e se entregou para que nós possamos ter vida e paz, que possamos viver na eternidade com Ele. Estamos somente vivendo os nossos dias, indo para o nosso trabalho, indo à igreja no final de semana, indo para a célula, conversando sobre Deus. E afinal de contas, nós já vivemos tantas experiências, né? E temos tantas experiências para falar sobre aquilo que Cristo fez por nós, mas só você sabe que no momento que você vai para a sua cama, você ora e não ouve mais Deus. Você tenta entender o que está acontecendo na sua vida, porque você tem passado por tantas dificuldades, por que Deus não abre a porta de emprego, por que Deus não converte o meu filho, por que a minha família está toda perdida,
Por que a minha condição da minha saúde vai só piorando? E você chega diante de Jesus questionando isso. Às vezes, você vai na célula, até ouve uma boa palavra, mas a sua mente está lá em outra coisa. Quantas vezes eu vivi isso? Estando na igreja, ouvindo o pastor falar, mas a minha mente totalmente desligada. A minha mente totalmente em mim mesmo e não em Deus. Indo para a igreja para encontrar eu e eu mesmo. Não para encontrar o Cristo. Assim como esses discípulos, eles estavam no caminho de Emaús para encontrar, sabe o quê? Somente a resposta para os seus problemas. Não para encontrar o Cristo, Filho do Deus vivo. Aquele que havia ressuscitado estava diante deles naquele momento. Mas eu quero te falar nessa noite que Jesus está querendo ter um reencontro com você. Que esse amor possa acender novamente, para que você possa novamente amar e estar procurando as coisas de Deus, que você possa orar com fervor, para que você possa orar e entender que Cristo faz por você, Ele morreu por você, e que você vai orar e vai sentir de novo aquela alegria de saber que Deus simplesmente morreu por você, e independente se as coisas estão boas ou não aqui nessa terra, você sabe que um dia você tem a esperança que você vai viver a eternidade com Cristo, e nessa eternidade não vai mais ter tristeza, não terá mais doenças, vai ter somente a presença de Deus e você provando esse amor incondicional. É isso que esses discípulos viveram neste momento. Sabe por quê? Porque quando eles insistiram com Jesus, vem até nossa casa, Jesus foi. E ali, quando Jesus pega o pão, reparte e entrega para eles, abençoando, os seus olhos são abertos e eles entendem quem é aquele homem. E aquele homem era o Jesus que havia morrido, mas ressuscitou. Que ressuscitou para trazer vida e esperança para eles. Que ressuscitou para trazer paz, alegria e amor nos seus corações, para que eles pudessem entender então que agora eles poderiam ser salvos, não de um poder terreno, não de um poder financeiro,